Oi, gente! Estamos aqui para mais um episódio do Bicho Gente Podcast. E hoje vamos discutir um tema para lá de quente nessa roda: bichos na lei. Eu sou Irene Prestes, psicóloga, psicanalista, e ao meu lado da família multiespécie. Boa noite, pessoal. Eu sou Bárbara Meira, formada em marketing e graduanda em psicologia. Isso aí. E a nossa convidada, né? A nossa convidada é formada em Direito, professora na graduação e pós-graduação do ensino superior. Estamos falando com Fabiana de Passos de Mello. Passos de Mello. Obrigada, doutora Fabiana, por estar aqui conosco. Estamos, assim, bastante ansiosas com animadas. A sua contribuição, animadas, né, com animadas. a questão da lei aos bichos. Então, muito obrigada pela sua gentileza de estar aqui com a gente. Eu é que agradeço mais essa oportunidade de poder conversar a respeito de um tema tão interessante à sociedade atual, que é a relação dos seres humanos e não humanos sobre os aspectos jurídicos. Legal, muito bem. Essa questão de seres humanos e não humanos, a gente estava comentando aqui um pouquinho antes da gravação sobre a iniciação científica que a gente fez, né, a pesquisa lá na universidade, e esse tema de humanos e não humanos, deixa eu ver se eu vou lembrar a temática, era a percepção das novas relações entre pessoas humanas e não humanas. E já no tema acho que a primeira coisa que fui pesquisar foi essa questão do tema, né, que você falou agora de pessoas humanas e não humanos. Isso já é uma questão de lei também? Não. Para a nossa legislação, né, principalmente o Código Civil, ele começa tratando das pessoas, só que ele só se refere aos seres humanos. Então, o grande capítulo inicial do Código Civil, das pessoas. Mas ele está preocupado com as pessoas, seres humanos, tanto que ele nem distingue, porque já é da nossa cultura jurídica, quando eu falo em pessoas, pensar primeiro nas chamadas pessoas naturais, ou pessoas físicas, que somos nós, os seres humanos, ou nas pessoas jurídicas, que são aquelas criadas pelos seres humanos. Entenda-se, sociedades, associações, empresas, mas o código, infelizmente, até hoje, não se refere aos animais como pessoas não humanas. Essa foi uma terminologia que os adeptos do direito animal passaram a utilizar justamente para entender que, na verdade, o que nos distingue dos animais é menos do que nós pensamos em termos jurídicos. E é sobre isso que nós vamos falar. Legal. Começamos bem já, então. Segundo a Irene, com muitos temperos com hoje muitos também, né? temperos nessa roda. E por onde, Fabiana, você colocaria a questão da lei, né? Essa questão do que é lei, como que a lei... Certo. Bom, primeiro, quando a gente fala em direito, a gente tem que lembrar que o direito é uma instituição humana. Ele é criado pelos seres humanos. Ele não existe naturalmente. Nós não temos a lei na natureza. Né? Nós, na verdade, de acordo com os pensamentos sociais, e isso vai variar histórica e geograficamente, nós temos o pensamento social a respeito dos vários assuntos se tornando lei no intuito de limitar as liberdades. Afinal de contas, nós não teríamos como vislumbrar uma sociedade em que todos fossem absolutamente livres. Nós precisamos de limites para que todos possam gozar de liberdade. É a velha história que nós ensinamos, inclusive, às crianças, né? A sua liberdade vai com até responsabilidade. onde começa a liberdade do seu colega. Porque nós precisamos de limites. E esses limites nós vemos no nosso dia a dia. Regras de trânsito, registro de pessoas, de casamento. Quer dizer, a nossa vida ela é cercada de regras, de normas jurídicas. E quando a gente fala em direito dos animais, nós precisamos ter em mente que há muito tempo se regulamenta relações de seres humanos com animais. Isso não é novo. O que é novo é o lugar do animal na lei. Né? Quando a gente fala em pessoa não humana, se a gente vai considerar que ele é um ser senciente, nós já vamos falar a respeito disso, tudo muda. Mas relações entre seres humanos e animais sempre esteve na lei. Só que a lei trata o animal ainda como coisa. Então são relações de propriedade. Tá. E isso é muito importante também. Vamos pensar isso. Totalmente. A partir do momento que a gente faz essa ruptura de deixar de lidar com o animal como uma coisa e começa a tratá-lo como um ser senciente, e daí por que a terminologia pessoa é adequada como indivíduo, ele deixa de ser um objeto de propriedade para o ser humano e passa a ser um
sujeito de direitos. Seriam pontos que se assemelham, assim, digamos, entidades que se assemelham a questões humanas. Exatamente, nós seres humanos somos sujeitos de direito, nós temos direito ao nome, nós temos direito à integralidade do nosso corpo, nós temos vários direitos, né? E é a partir do momento em que a lei garante direitos aos sujeitos que eles podem proteger juridicamente, via ações judiciais, por exemplo, esses direitos. Enquanto é coisa, essa mesa aqui, ela não tem direito. Nós somos proprietários das coisas, nós é que temos direitos, nós seres humanos. A partir do momento que eu separo o animal dessa categoria de mera coisa, considerando ser senciente, que deve ter seus direitos, né, a sua psique respeitada, a sua integridade física respeitada, a coisa muda completamente, porque daí ele é dotado também de vias judiciais para a defesa desses seus direitos. E isso tem movimentado hoje já o judiciário, essa questão do... Existe algum projeto, algo? Veja, nós temos, se nós pensarmos em termos do que há de legislação atualmente, né, nós temos abaixo da Constituição, então ainda no nível constitucional não, mas abaixo da Constituição nós já temos leis federais que endureceram as penas a respeito dos maus tratos com os animais, como a Lei Sanção, por exemplo, né? Embora ainda se limite aos animais domésticos, cães e gatos, né? A lei é bastante restritiva nesse aspecto. Mas nós já temos no âmbito estadual, então há vários estados já com código de bem-estar animal, já utilizando inclusive a terminologia de animal como ser senciente, né? Assim como hoje nós temos no mundo aí, nos outros países, várias legislações já nesse aspecto, né? Mas, e no âmbito municipal. Então, os municípios e os estados estão bem avançados nessa questão animal. Não todos os estados, mas boa parte deles. Mas no âmbito federal, ainda falta o grande passo, que seria uma modificação no Código Civil. Mas já há um projeto de alteração para um novo Código Civil no Congresso Nacional. E aí, como é que funciona um novo código, né? Existe um projeto inicial, juristas são selecionados e eles fazem um novo projeto e depois os parlamentares podem fazer propostas de emendas. Então, hoje nós temos muitas propostas de emendas a esse anteprojeto, ainda está bem no começo, inclusive alguns mais progressistas falando em filho não humano e por aí vai. Então, a gente sente que vai ter uma mudança, mas não se sabe ainda se vai ser a grande mudança no sentido de realmente vir a chamar animais de pessoas não humanas, mas hoje você já encontra em doutrina do direito animal, em decisões que tratam de respeito aos direitos dos animais, essa terminologia. Por isso eu penso que nós, educadores nessa área, né, da medicina veterinária, da psicologia, do direito e áreas afins, nós temos que usar para normalizar. Isso, exato. Assim como nós antigamente falávamos só o dono do animal, o tutor. E hoje o tutor já aparece como uma figura mais de cuidado. E aí hoje a gente já começa a discutir essa questão da nominação, né, que não é o proprietário, não é o tutor, é responsável. O responsável, exatamente. Então isso traz uma outra ordem de relação, né, muito mais de cuidado, né? Uma preocupação com o bem-estar do animal, né? Exatamente. Então, acho que essas terminologias vão também contribuindo para as modificações e a um alerta, né, da sociedade para que o direito possa legislar sobre isso, né, e trazer de uma forma mais segura, né, os direitos, né, para todos. Né? Eu te perguntei, Fabiana, sobre essa questão de movimentação, porque assim, falando no lugar de cidadã e de eleitora, por exemplo, uma coisa que eu sempre acompanhei muito essa questão da proteção animal, e a gente viu uma movimentação muito grande, assim, dessa rede de proteção, que tinha um engajamento muito forte em rede social, né, pleiteando cargos, né, como vereadores, como deputados estaduais, federais. Em São Paulo, a gente teve exemplo, não sei de quantos anos atrás, mas assim, tinha um protetor animal lá muito conhecido, que ele virou, como vereador, ele ficou acho que em terceiro, está falando de São Paulo capital. Terceiro lugar, assim, com campanha zero de investimento, com essa força da proteção animal, ele ficou em terceiro lugar com quase 100 mil votos.
mortos, né? Numa cidade, não sei se São Paulo hoje é a cidade mais populosa do Brasil, né? Mas, assim, a força que a proteção animal deu, e depois ele já engatou para deputado federal, né? E daí a equipe que estava com ele, muitas pessoas também foram para deputado estadual. Aqui em Curitiba a gente teve o delegado Matheus Laiola, que ele estava na Delegacia do Meio Ambiente, então ele sempre estava acompanhando casos de resgates, tudo. Então, a partir do momento que esse pessoal sai só da rede social, como acompanhando ou protegendo os animais na possibilidade que eles tinham enquanto pessoas normais, meros cidadãos, assim, como a gente, eles estão lá e eles podem propor, né? A gente vê que o hospital aqui, que não é bem Curitiba, acho que Colombo, não sei qual, o primeiro... Municipal, é numa região metropolitana, mas teve grande força, parceria teve com o deputado... Isso. Então, eu acho, assim, que no mesmo lugar que as pessoas que aprovam as leis, é importante as pessoas... esse movimento, né? Então, porque agora se fala mais sobre isso do que há 20 anos atrás, né? Enquanto isso é uma demanda social, né? Isso. Acho que ela vem como um pedido da sociedade mesmo, e frente a esse engajamento político, e que isso é acertado, né? O direito tem que se alertar de que tem que se olhar para isso com mais atenção, vejo né? Isso como com, assim? com muita alegria, assim, satisfação, porque o direito, como eu falei há pouco aqui, ele é uma criação humana. Tá. Então, tudo começa na sociedade. É a sociedade que vai... Eu gosto de pensar na ebulição. A gente tem ali a calmaria, o assunto está ali, mas ele está, né? Ninguém está percebendo, aquilo começa a se mexer até que ele chega em ponto de ebulição. Né? Vocês podem ver vários temas da atualidade aí que está legislando, etc. E o direito funciona assim. Então, eu penso que, como você falou, algumas décadas e poucas, né? Quando se falava em candidatos que tinham na sua plataforma o direito animal, eles eram ridicularizados. Parecia pessoas que não tem o que fazer, vai falar de direito dos animais, e por aí ia, né? Vocês sabem do que eu estou falando. E hoje não, é o contrário. As pessoas, quando vão votar, elas começam a prestar atenção naqueles candidatos que se importam. E eu acho que hoje a gente tem as crianças muito melhor educadas sobre a questão animal, as crianças se importam mais com os animais. Essa é uma mudança fundamental. Né? Hoje você tem pessoas que sequer têm animais e que se importam com o direito animal, que não querem continuar a ver o sofrimento animal. Então, a ideia de normalizar o sofrimento animal, ela foi vencida, a meu ver. Hoje é o contrário, as pessoas não suportam ver o sofrimento animal. Basta a gente ver os casos que são noticiados na imprensa e as reações que esses casos desencadeiam. E aí, obviamente, você tem o eleitor mais atento à questão, aí você tem pessoas interessadas nessa causa que são eleitas, como você bem colocou, nos municípios, nas assembleias estaduais, no legislativo federal, e eu acho que é por isso que nós temos feito grandes avanços. Acho que a lei de sanção, ela vem muito disso que você acabou de falar, né? Sobre essa sensibilidade humana com a crueldade que se faz com o animal, porque a lei de sanção foi basicamente isso, né? De maus tratos, e o quanto isso mexeu muito ao ponto de virar a lei. Então, essa identificação, de certa forma, com o sofrimento, quando você fala que hoje as crianças são mais bem educadas, eu, quando era criança, eu lembro que eu tinha um fila, por exemplo, e ele era lá fora, e eu lembro que eu algumas vezes ia jantar e eu não podia dar comida, porque daí já tinha uma ração, era mais baratinha e tudo, mas era a ração, porque antes também era polenta, era carne moída, era o que sobrava da mesa e ia pro cachorro. Mas ali acho que já estava um pouquinho mais evoluído, já tinha ração, eu lembro que tinha ração. Mas eu lembro da dó, e talvez porque um fila, talvez ele fosse do meu tamanho, porque eu era uma criança, e o fila brasileiro é gigante, né? Então, assim, eu meio que me identificava com ele ter que dormir lá fora. Então, eu fazia companhia para ele, só que eu não tinha esse poder de chegar pro meu pai e pra minha mãe e pedir para que ele entrasse em casa, ficasse dentro de casa, dormisse na cama, né? Então, não. Hoje, quando eu volto e olho para minha filha, essa relação que tem com os cachorros, se eu vou dar bronca em ela toma dor.
Tipo, não briga com ele. É como se fosse, sim, aqui a gente tá junto, estamos se defendendo, tá né? dentro de casa. E tá dentro de casa. Ela tá no sofá jogada, eles estão, cada um jogado, torto, meio que ali, recebendo um cafuné ou dormindo, roncando. Eles estão meio que na mesma posição, até um perigo falar isso, assim, de certa forma. Não um perigo, mas o cuidado, eu acho. Sim. Uma questão de cuidado sobre que a gente tá caminhando nisso que você acabou de falar, né? Sobre filhos não humanos e filhos humanos. Mas para a criança, ela tem esse olhar de que é meu irmão, né? E tipo, ela cuida. Não brigue com ele, tadinho, sabe? Então elas têm, acho que, mais sensibilidade, embora eu acho que eu tivesse essa sensibilidade quando eu era criança. Eu acho que essa sensibilidade, junto com o respeito, ela realmente, nos dias atuais, ainda tem muita crueldade, né? Enfim, tem criança também que pratica isso, mas eu acho que também vem do campo da educação, claro, né? Que recebeu, que, sei lá, o que é normalizado para eles ali. Mas também perdi no começo, que comecei a falar da lei sanção, né? Isso. Mas eu acho que é essa mudança mesmo, né? Dessa relação e do lugar que o animal, né, ocupa, o cachorro e o gato. E acho que uma questão que você traz que é o senciência, né? Quando isso vem que localiza o animal, principalmente o doméstico, como alguém que tem interesses próprios, que sofre, que tem dor, né? E que isso tem que ser considerado, né? Um aspecto bastante interessante é que antes de se falar na ciência, se considerava como o grande diferencial entre os humanos e não humanos, a razão. Tá bom, então se eles não têm a racionalidade humana, ser humano é um ser diferenciado, superior, e o animal ficava numa categoria dos irracionais. Com a questão da ciência, né? E o que é a ciência? Eu acho que é bem importante esclarecer isso para quem nos assiste, né? A ciência é a capacidade que os animais têm de sentir, de sofrer, de ter fome, sede, de reconhecer o ambiente onde eles estão, de reagir com medo quando são abandonados, quando são agredidos, e também no âmbito psicológico, hoje dos animais já se compreende que há danos quando eles sofrem também maus tratos. Então, a partir desse reconhecimento de que ele é um ser senciente, nós não temos como negar uma proteção e uma consideração. Se nós, quando temos sedes, nosso organismo padece, quando nós temos fomes, quando nós temos doença, quando nós somos agredidos, nós sabemos de todas as consequências ruins da nossa vida, os animais, dentro das características de cada espécie, também sofrem. Então, a razão não é o grande diferencial a fim de estabelecer se são seres dignos ou não de terem direitos. E o que hoje o direito tem trabalhado bastante nas decisões judiciais que têm aparecido é reconhecer dignidade. Os animais têm a sua dignidade. Isso é muito importante, porque na nossa Constituição Federal, um dos princípios da República Federativa do Brasil é justamente a dignidade da pessoa humana. Então, dignidade, para o direito, é uma palavra que tem um peso enorme, né? A sua dignidade. E aí, quando você começa a reconhecer nas decisões judiciais que os animais têm a sua dignidade, é diferente do ser humano, isso não vai, sem problema, mas se reconheça a dignidade dos animais, né? E a partir daí, já você tem uma sociedade que se importa, que não quer mais que esses animais sejam agredidos sem que se importe com o sofrimento deles. E é por isso que hoje a gente fala nos códigos e leis, enfim, de bem-estar animal, né? E hoje aparece a palavra senciência. Né? Na legislação espanhola, por exemplo, no Código Civil Espanhol, já se fala em senciência. Né? Então, assim, eu acho que o Brasil caminha, né? Felizmente, no âmbito municipal, estadual, a legislação já começou a reconhecer essa senciência. Os tribunais, sem dúvida nenhuma, em várias decisões, mas ainda falta o grande passo que é a legislação federal, porque aí sim ela se aplica a todo o território nacional, o impacto será bem maior. Legal. E o que a gente tem de exemplo? Eu pergunto porque eu sei que na Argentina teve 2 grandes casos de chimpanzés lá. Acho que uma chimpanzé e um orangotango, ou era 2. Que um recebeu até habeas corpus. Então, eu não sei bem o caso a fundo, assim, mas que foram casos que chamaram atenção ali na Argentina, por exemplo, né? Reconhecendo essa questão de acho que até de dignidade.
E aqui no Brasil, Fabiana, Olha, o que você tem para trazer para a gente? De alguns casos bastante interessantes. Alguns que foram, inclusive, resolvidos fora da esfera judicial. E acho que essa reação é interessante. Não se esperar ir até o Poder Judiciário. Né? E eu vou lembrar de dois, assim, um agora, de poucas semanas, talvez vocês tenham visto, eu vi na imprensa, de um cidadão que foi embarcar com um cachorro no aeroporto de uma capital aqui do sul do país, salvo engano, e aí, como não deixaram embarcar, ele deixou no estacionamento do lado de fora do carro e foi embora. E as câmeras pegaram, ele foi resgatado, quando ele desceu no seu destino, ele foi preso. Isso seria impensável há alguns anos, você pensar em movimentar todo o aparato policial para fazer a prisão em flagrante por abandono, né, maus tratos, no destino da pessoa. Né? Felizmente, ali já houve uma adoção imediata, porque era um filhotinho, as pessoas compadeceram, mas você veja, no âmbito extrajudicial, você já teve uma consequência. Né? Outra situação que eu me recordo, ainda sem ação judicial, era um gato que morava numa biblioteca pública. Esse caso eu acho muito interessante. E aí, algumas pessoas parece que reclamaram ou teve uma decisão administrativa e determinaram a retirada do gato. A cidade convulsionou. Né? Mas por que razão? E essa é a grande pergunta, né? Porque o direito ele trabalha com questões de razoabilidade. Se é razoabilidade restringir o direito de alguém ou não. Se você não tem razoabilidade, você não tem por que restringir. Né? Porque a liberdade é a regra, a restrição é a exceção. Então, as pessoas começaram a se perguntar, mas por quê? Ele mora ali há anos, já convive pacificamente com os frequentadores da biblioteca, não impede esses frequentadores de lerem os livros ali, enfim. Fazer as suas atividades dentro da biblioteca. Os servidores públicos da biblioteca se encarregavam de cuidar do gato, alimentação, vacina, cuidados médico-veterinários, afeto. O gato era a casa dele. Então, as pessoas se movimentaram a ponto da autoridade pública municipal voltar atrás e falou, não, deixa o gato. Né? E aí, assim, hoje já tem essa figura, puxando uma coisa puxa a outra, do animal da comunidade. Isso. Então, já não é só o animal de dentro de casa, mas pode ser o animal que mora na praça, o animal que mora na rua, mas ele já posto de gasolina que adota, né? E vira o funcionário. Ele já é reconhecido como um animal da comunidade. E esse gatinho teve lá, então, o seu direito reconhecido. Eu me recordo também, aí sim, com decisão judicial, era um estabelecimento comercial, acho que um shopping center, numa cidade grande, e também era um comerciante que sempre levava o gato, ia junto com ele, ficava o dia inteiro lá, passeava pelo shopping tudo, sem nenhum risco para segurança, saúde e sossego alheio, que isso é bem importante no direito, e houve uma mudança na regra do shopping. E aí, por conta de uma cláusula que previa expressamente que animais não poderiam transitar por ali, o gato foi proibido. O seu tutor, na época, né, se fala, tutor ainda ingressa em juízo para garantir o direito do gato transitar, e o juiz reconhece. Ele fala, já é uma situação consolidada, não há nenhuma demonstração de risco para ninguém, né? E aí já começa a se pensar, bom, e no bem-estar do gato? Não é só a questão de ter o risco para os humanos, mas para ele aquilo já era importante. O gato reconhece seu território, né? E aí, no âmbito judicial também, aqui no Paraná, o grande caso foi de 2 cachorros numa cidade do interior, cujo tutor tinha viajado, algo assim. Caso de Cascavel, não é? Eu acho que é. E aí, uma pessoa ia lá alimentar, mas passavam vários dias sem alimentação. Os vizinhos viram que um dos cachorros já tinha uma ferida nas costas, estavam ali abandonados. Noticiaram a polícia fez o resgate, encaminhou para tratamento médico, tudo, houve repercussão criminal, os tutores perderam a guarda dos animais, houve uma ação judicial. O primeiro juiz entendeu que ainda não se admitia animais como autores de ação, então eles tinham o processo. A instituição de proteção dos animais recorre ao Tribunal de Justiça, essa é uma decisão belíssima, traz a ciência, tem todo um histórico na decisão que fala, olha, já mudou. Os animais são seres sencientes. O fato deles sozinhos não poderem expressar sua vontade não os impede de serem autores de ação. Porque as crianças também conseguem ajuizar ações sozinhas. Os interditados, de uma maneira geral, pessoas com alguma, dependendo da deficiência, que não podem se expressar sozinha, também precisam de representantes, porque os animais, então, não podem ser autores de ações mediante representação.
Mas isso para o direito foi virado uma revolução. Uma revolução, porque aquilo que era indiscutível já não é mais. E a parte muito interessante é que vários processualistas viram isso como aspecto positivo e isso agora começa a se repetir. Né? Então, assim, é assim que funciona o direito. É o dia que alguém lá falou, não, nessa ferida eu vou colocar o dedo, eu vou inovar. Não, eu vou reconhecer aqui que os animais podem ser. Foi uma decisão unânime. Além da questão deles poderem ser autores de ação, também se reconhecer o direito deles a estar num lugar em que eles não fossem mais maltratados, que o responsável fosse condenado a custear todas as despesas de tratamento médico, etc., né? Então, hoje você já tem todas essas situações muito mais consolidadas, e são várias. Vocês vão lembrar de um coelhinho que foi impedido de embarcar num avião, e até já tinha decisão judicial garantindo. Quer dizer, hoje, quando a gente... E veja, não só a sociedade, mas veja o espaço que isso tem conseguido na imprensa. Sim. O valor da imprensa, a importância da imprensa nesse Mas sentido. total, porque a imprensa também é uma forma de expressão social. Aquilo que a sociedade não entende como importante não aparece na imprensa. Né? E daí você vê até a forma como hoje os jornalistas tratam da questão, porque há uma sensibilização total a respeito disso. Né? Então, acho que a tendência é só a gente melhorar nessa... E busquem a pressão. Você acha que é uma coisa... Sabe por que eu falo isso? Porque hoje, por exemplo, a gente que vê mais a questão da pessoa, da família. A gente sabe que quando uma família, homem e mulher, se separa e se tem o filho, vai entrar guarda, e os cachorros estão entrando meio que nesse bolo todo aí, né? Um dia eu estava viajando e a gente encontrou um grupo de brasileiros também, e essa pessoa, ele era... Fugiu o termo agora. E ele falou que não, que ele tinha que voltar, era janeiro, porque era um mês muito movimentado de busca e repressão de crianças. Aí agora eu vou aqui mostrar minha fragilidade intelectual, porque a ignorância, eu falava assim, gente, pra mim era coisa de carro, quando falava busca e apreensão, era coisa de carro, acho que ele não era aquele que dá oficial de justiça, que dá má notícia, acho que ele justiça. E daí ele falou que não, que nas férias, por exemplo, a mãe vai viajar com a criança, é para devolver em 10 dias, fica 20 viajando, e eu fiquei chocada com aquilo. E agora, você falando disso, eu fico pensando se daqui a uns tempos não vai acontecer isso com os cachorros. Já está acontecendo. Na verdade, Olha lá. O termo busca e apreensão não é só para coisas. É porque a gente já atrela a ideia de busca e apreensão a veículo. Não. Isso, para mim é isso. Ou armas de crime, alguma coisa você assim. também? Mas não, a busca e apreensão é uma ação específica para... A gente fala de apreensão de criança e adolescente no sentido de resgatá-lo quando eles estão em situação ilegal. Por exemplo, vamos imaginar que a mãe tem a guarda e o pai... na visitação, não devolveu. Esse é o período. Por isso que ele falou, deve ter falado das férias. Isso é muito comum. E aí sai mandado de busca e apreensão para o oficial de justiça ir lá e resgatar a criança, digamos assim, pegar de volta, entregar para quem tem a guarda legítima. Mas é um termo jurídico. É que como a gente está mais acostumado, né, com busca e apreensão de coisas, eu sei que sou esquisita. Eu fiquei chocada. Mas eu acho que talvez já esteja acontecendo, porque isso já faz um tempo, essa história de quando há uma dissolução da sociedade conjugal, seja de casamento ou de união estável, os animais já, né, com quem vai ficar, mas eu acho que ainda antes era quem vai ter a responsabilidade do custeio, mas hoje já se pensa mais no bem-estar animal, né, porque como é que vai ficar, e hoje já se fala em guarda dos dois, e nisso a legislação espanhola está muito mais adiantada que a gente, mas a gente está caminhando para isso, de pensar também no bem-estar animal. A legislação espanhola, ela fala especificamente que o juiz vai decidir com base no bem-estar do animal. Não é dos seres humanos em relação ao animal. Não, e eu acho que daí a consequência vai ser essa, porque se você começar a definir quem tem guarda, né, o direito de convivência, né, que a gente fala hoje, não mais visitação, mas aquele que eventualmente tiver o animal, um cachorro, por exemplo, vai passar o fim de semana...
se não voltar, vai caber buscar apreensão, Sim. sem dúvida nenhuma, né? Porque é a consequência. Não, eu falo que as grandes marcas, elas já estão atentas a esse modelo familiar, a esse lugar do pet nas famílias, porque existe uma propaganda da Brastemp, se você jogar no YouTube, guarda compartilhada. Então, é tudo assim, a moça chega, a mulher chega, aperta a campainha, o homem recebe, daí fica aquele clima meio assim, né? Você já entende que eles são separados, ele fala, você quer entrada? Ela fala, não, vou guardar aqui, eu vou lá chamar ele. Daí fala, eu preparei a comida favorita dele, daí abre, daí vem a geladeira, né? Abre, que ele congelou ali e tal, não sei o quê. Então, não esquece do remédio, tá? Tudo leva você a pensar que tá indo buscar o filho, né? Nesse final de semana dessa guarda compartilhada. E daí eles ficam se olhando, daí quando entra um clima assim dele, é verdade, vem fulaninho, daí vem o Gold correndo, tudo assim. Então eu falo, gente, o mercado já tá atento a esses novos modelos de família, o lugar que o pet tem, né, nessa família. Então, o quanto isso também, de certa forma, não vai acabar, porque hoje muita coisa vai nessa questão de lei, de garantir a ordem, os direitos com deveres, né, sei lá mais o que cabe, né, a questão da lei, assim, mas essa garantia mesmo, então, tem muita coisa que vai pro judiciário, né, muita, assim, tanto que o judiciário, ele é atrasado em muitas coisas, atrasado na questão, assim, de tempo, porque tem muita demanda. E eu acho que vai ser uma crescente isso também, né, nesse modelo de família, os cachorros com esses direitos e essa movimentação toda. Logo a gente vai ter que começar a pensar na questão sucessória também, né? Porque hoje, imagine, no falecimento dos pais, o patrimônio dos pais passa aos filhos, né? Para que eles tenham, dependendo da idade, ainda de serem terminada a sua criação, ou se forem mais velhos, enfim. Mas e quando as pessoas falecem? E os animais? Quem vai cuidar deles? Com que patrimônio? Então, tem uma série de questões que vão aparecer agora com muito mais pertinência, que antes as pessoas riam. E hoje as pessoas já estão pensando. Certo, mas se eu faleço, como é que vai ficar? Quem que vai cuidar ali do gato, do cachorro, de vários? Da onde vai sair o dinheiro? Então, quando você começa, como vocês colocaram, nas relações humanas, o animal tem outro lugar hoje na família, todas as demais consequências do direito de família terão que ser repensadas. A verdade é essa, né? Então, hoje, todos esses lugares pet-friendly, né? Que antigamente você ia falar, não pode. Hoje, o mercado já percebeu que é um fator de venda. Sim. Assim como o Espaço Kids, o pet-friendly também. Sim, eu já tenho visto em restaurante. Né? Então, assim, eu acho que são relações aí que estão se transformando, e assim é a sociedade, né? E eu acho que logo, talvez a gente tenha aí, assim como a gente tem Estatuto da Criança e do Adolescente, dos idosos, pessoa com deficiência e tal, que a gente tenha um Estatuto do Animal no Brasil. Né, que trate dessa questão dos direitos dos animais de uma forma integral, que não fique fragmentado um pedaço em cada lei, porque isso complica bastante. Mas eu acho que o surgimento dos hospitais públicos, veterinários, o SAMU veterinário, eu acho que tudo isso já é consequência de uma nova forma de pensar. Né? Eu acho que eu vejo tá no futuro já, plano de saúde para animais. O plano de saúde já começou, tem, mas eu eu acho acho que que os planos de saúde estão... Cemitérios, né? Para... já tem, né? Então, são mudanças sociais que já estão postas, né? Isso vai se aprimorar. Assim, o mercado está olhando, as ofertas nascem com base nas demandas. Sim. Acho que psicologia vai ter muitas questões para lidar aí com o luto. Exato. Né? Com a guarda compartilhada também, isso já aparece no consultório. E daí vem para o sofrimento humano também, né? Sim. Eu, por exemplo, eu desfiz esse vínculo que eu tinha com essa pessoa, mas o vínculo com o animal continua. E daí, se esse animal não continua comigo, é um sofrimento para mim. E isso vai aparecer nos consultórios, né? De certa forma, vai chegar... Já aparece, né? Eu já tive casos, assim, com o cachorro, a guarda compartilhada é mais fácil de você chegar a um consenso. Com o gato não dá. Impossível, né? E aí, era a esposa que saiu da casa, né? Deixou o ex-marido e os gatos, né? E não houve possibilidade de que os gatos viessem para a casa dela, né? Então, essa separação que ela teve que fazer, a segunda ou a terceira, né? A separação do marido e a separação dos gatos,
emocionalmente, é um custo, né? Então, isso já está aparecendo no consultório. E aí, como lidar pensando no bem-estar deles, Sim. né? Exatamente. Eu acho que aí são relações complexas. Uhum. Né? Enfim, um pouco mais do ser humano, né? Uhum. Uma nova forma de ver, mas eu acho que é uma mudança irrefreável. Uhum. Né? E tá vindo aos galopes, assim. Eu dou Uhum. aula para crianças de 12 a 14 anos também. Uhum. E você vê, quando você fala, se você perguntar hoje para as crianças, mas sem induzir resposta, qual é o problema social hoje que te incomoda? Boa parte dela fala dos animais. De abandono, de maltrato, né? Então, assim, para você ver que isso já está surgindo. Sim. É algo assim que está incomodando e já faz parte do imaginário ali dos pequenos. Por isso que eu acho que a grande mudança está ali. Sim, porque são, né, são os jovens de amanhã, os adultos são que eles vão que se vão tomar as posicionar, decisões mais para frente. A forma como eles se relacionam com os animais, como eles ficam chocados com as violências, é muito diferente de décadas atrás. Muito diferente. Felizmente. Está se caminhando um ponto positivo. Ponto positivo e para um aprimoramento da humanidade, uma humanidade que vai dar lugar a todos os seres vivos, né, assim, de uma esperamos. Forma integrada. Apostamos que assim seja. Esperamos, né? Eu sou otimista, porque eu acho que, veja, é mais a área de vocês. As violências sempre existiram. Sim. Falar as violências, porque são várias, isso, né? Eu não sei se hoje as pessoas que lidam diretamente sequer cogitam de uma violência zero, porque é complexo, né? A violência ela é complexa. Então, eu prefiro pensar que a gente vai reduzir bastante, vai aumentar bastante o afeto. Porque eu acho que esse é o caminho. Né? Então, e prever aí punições rigorosas, que eu acho que ainda é muito fraca a punição para quem pratica crimes contra os animais, maus tratos contra os animais. É ridículo ainda. Por mais que tenha sido aumentada a pena para uma violência física, uma amputação, uma morte, eu acho muito pouco. Mas eu acho que é uma tendência, é devagar. O direito também não dá tantos pulos assim. Se pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é de 1990, né? 92, dizer, acho, né? A criança. Isso. Teve um estatuto. O lugar, agora, né? Tá aqui, ó. Então, eu acho que as coisas estão caminhando, mas... E eu acho que faz sentido, Fabiana, porque assim, até estava conversando com a Irene, já conversei outras vezes com ela. Tem um vídeo do Leandro Carnal, que ele, enquanto historiador, ele fala sobre esse lugar das crianças, né? Quando que começou a aparecer criança, porque para historiadores, criança não existia antigamente. E daí o que soa o absurdo, né? Porque como assim? Aí ele explica, né? Desse lugar que a criança tinha, porque eram mini adultos, a vestimenta era igual de um adulto, então era como se fosse um adulto retardado com esse processo de pensamento atrasado, lento, frente a um adulto, então que antes não tinha vez, não tinha voz. Daí ele traz até algumas questões assim de contos, por exemplo, João e Maria, que na falta de comida para casa, levavam-se as crianças, né, para morrer de fome lá, então para que essa comida, então muito absurdo hoje, então até as fábulas, os contos, tudo, e daí tem esse surgimento da criança, esse lugar, então também vem meio que de um radical contrário, de um lugar que não tinha nem vez, nem voz, para Vossa Majestade, o bebê, onde pode tudo, não tem ordem, não tem regra, não tem lei, a criança pode, então ela saiu de um lugar sem voz para muita voz, e daí parece que não teve aquela balança ainda, né? Então, antes era alguém de 5 quilos, senta alguém de 60, então foi para um negócio muito assim. E eu falo para a Irene que eu, assistindo isso, e eu faço pós em neurociência e desenvolvimento infantil, então a gente vê também esse lugar da criança na sociedade, como vem tudo, e eu não consigo não fazer menção aos animais mesmo, né? Desse lugar que eles não tinham vez, não tinham voz, comiam o resto de comida, ficavam lá ao vento, né, em correntes, que hoje já é um absurdo. Hoje, você imaginar um cachorro numa corrente, talvez do lado de fora, um pouco menos impactante em tempos atuais, mas em correntes, assim, já é absurdo, coisas que 30 anos atrás, eu falo da minha infância, 30 anos atrás,
era o que tinha, né? Estranho era um cachorro, Deus me livre, dormir. E o meu pai, ele... era um absurdo saber que os meus cachorros estavam dentro de casa. Ele não sabia que meus cachorros dormiam na cama, porque senão eu acho que ia ser a decepção, assim, eu não acredito para ele, né? Porque ele veio de um tempo que ele não conseguiu acompanhar isso, né? Enfim, então eu acho que os animais, eles estão vindo com direito, eu acho que existe o lado positivo disso, o lado justo disso, mas eu acho que também vai ter que ter uma mediação muito para que, e eu falo até do lado da psicologia, né, para que, em que lugar realmente esse animal está entrando, porque ao mesmo tempo que ele vai para a cama, né, que é o lugar mais íntimo de uma casa, de uma família, se a gente pensar que o cachorro tem um meme que era da internet, que era assim, como se fosse dois lobos conversando, e o pessoal primitivo ali, e um fala pro outro, vamos ser bonzinhos que lá na frente eles vão levar a gente para casa, daí tipo, corta para 2025, o cachorro sendo o rei, sabe? Tipo, então eles conquistaram um lugar, né, com esse humano ali. Então, eu acho que a gente vai ter que cuidar desse radical contrário, né, com os animais, sejam eles cachorros, gatos, porquinho da Índia, enfim, calopsitas, o que tiver, né, para que também não saiam, não tenha uma desordem, não sei se seria essa a palavra assim, né, mas, e que eu acho que a lei vem também para mediar um pouco isso, né? Com o que eu sempre fui crítica, a humanização dos animais. Isso, mas é que traz um cuidado. Tem que conhecer a espécie deles, porque senão você... Às vezes a pessoa não por uma fé, mas no afã de querer enxergar ali uma relação quase como outro ser humano que não é e não vai ser, né? Ela acaba, às vezes, não só se prejudicando, penso eu aí, né? Sim. E acaba sendo um maltrato. O animal também. Porque a espécie tem características próprias. E necessidades, né? Exatamente. Então, acho que, como você falou, né? É o pêndulo, né? Mas eu gosto de pensar que, assim, a própria sociedade, ela faz a resistência. Né? Porque, ao mesmo tempo que quando você conversa com muita gente que pensa igual a você, né, a gente vai se animando, mas de repente você encontra alguém que pensa exatamente o contrário. Né? Então, acho que é sempre assim na sociedade. Até hoje tem pessoas que acham absurdo a criança não poder levar umas palmadinhas. Então, daí você fala, nossa, mas como assim? Ainda tem gente que pensa assim? Tem. Né? Então, eu acho que isso é democracia, isso é direito, é dinâmica da sociedade, faz parte, né? Não existe unanimidade em nada. Né? E se caminha aí. Eu acho que o equilíbrio vem nisso. Não tão nos extremos, né? Mas algo que esteja um pouco mais equilibrado entre esses dois pesos. Não uma polaridade, né? Nem 8 nem 80, mas algo no meio. Eu acho que se respeita o direito de ambos, aí, do ser humano e do animal. Mas sem que isso provoque até as psicopatias que você disse. Porque... Às vezes a gente vê coisas assustadoras também, né? As pessoas perderem um pouco a noção, enfim. Mas é o ser humano, faz parte. Acho que faz parte. E a gente teria muito mais para conversar. Tem que voltar. Que a gente tem um tempo aqui, né? Certo, mas acho que ficou muitas questões no ar. Fabiana, já fica o convite para a gente poder discutir outras questões aí. Mas muito obrigada, acho que trouxe questões bem importantes que nos faz pensar, né? Isso, refletir. Refletir sobre esse lugar, né, dos animais nas relações com os humanos e a contribuição que o direito nos traz, assegurando, né, direitos e deveres para todos, né? Exato. Ok, obrigada. É isso aí, gente. Então, nosso episódio vai estar liberado para vocês, né, no Spotify, no YouTube e na TV Mais Pet. Né? Fiquem ligados e aguardamos vocês no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.